E aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizado e é o seguinte, hoje é um vídeo bem diferente do comum. Na verdade, eu já fiz vídeo de tier list acho que umas 3 vezes no canal, mas esse vai ser um vídeo de tier list diferente dos outros, porque eu estarei trazendo pra vocês uma tier list, que é um ranking, na verdade, de 21 jogos do Street Fighter do pior para o melhor. São tecnicamente todos os jogos do Street Fighter, tem alguns que estão faltando, mas enfim. O vídeo vai ser da seguinte forma: a minha tier list tem 21 colocações, cada colocação vai ter um jogo do Street Fighter. Eu vou ter que falar eles vão ser classificados por gameplay, gráficos, dificuldade e também por personagens. Falando se a gameplay é boa, se os gráficos são bonitos ou não, se a dificuldade é boa ou não, e se os personagens é uma seleção legal. Mas enfim, lembrando que eu cortei algumas versões de alguns Street Fighters, porque senão ia ficar muito tempo de vídeo. Por exemplo, o Street Fighter 4 Arcade Edition não tá aqui. O Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition não tá aqui. O Street Fighter Alpha 3 original não tá aqui. Mas isso aí é por causa que são versões melhores ou porque tem versões que fazem a mesma coisa. Mas agora chega de enrolação e vamos lá. Em 21º lugar fica o Street Fighter 1. O Street Fighter 1, ele é um jogo que ele lançou, eu não lembro em que ano ele lançou, mas ele é velho já, é bem velhinho o jogo. E ele é um jogo que ele é bem ruim em vários aspectos. Ele é facilmente o pior jogo do Street Fighter. Os gráficos é um gráfico bem simples e bem feinho, na verdade, o gráfico é todo duro. A gameplay é uma gameplay bem engessada, tipo, os comandos não saem direito, você tem que quase meio que ficar apertando os botões pra rezar pra sair um Hadouken ou os outros comandos. A dificuldade, ele é um jogo bem difícil porque ele é mal feito, então obviamente ele é difícil, mas os personagens são todos muito difíceis, principalmente o Sagat, o Adon e o Gen. Os personagens, esse jogo ele apresenta muito personagem que apareceu só nesse jogo e depois não apareceu mais em outros Street Fighters, como o Uretsu, o Joe e entre outros. Mas também teve personagens que apareceram novamente, como por exemplo o Gen, que foi aparecer no Street Fighter Alpha, o Sagat, que foi aparecer em outros Street Fighters, o Adon, que apareceu no Street Fighter Alpha e em outros, e foi indo assim. Nesse jogo você só pode jogar com o Ryu e o Ken, e nesse jogo eles são exatamente iguais, só muda o cabelo e a cor da roupa. Por isso que esse jogo pra mim ele ganhou uma nota 1 de 10. Em 20º lugar fica o Street Fighter The Movie de Sega Saturno. Esse jogo pra mim, eu joguei esse jogo uma vez só, e enfim, por que eu separei a versão de Sega Saturno e a versão de arcade? Porque pra mim a versão de Sega Saturno e a versão de arcade são versões totalmente diferentes. A gameplay desse jogo é uma gameplay bem travadinha, semelhante à do Street Fighter 1, só que os gráficos eles são todos digitalizados, eles não são sprites, eles são todos bem digitalizados, são bem feitinhos na verdade. A dificuldade desse jogo ele não é muito difícil, pelo contrário, ele é bem facinho até. Os personagens desse jogo, ele tem todos os personagens do filme do Street Fighter, exceto a esposa do Sawada, essa não tá no jogo, obviamente, ela não pode estar no jogo. E esse jogo ele tem uma diferença pra versão de arcade, que nesse jogo a gente tem o Blanka e o DJ, mas a gente não tem o Blade, que o Blade era um soldado do Bison. Enquanto na versão de arcade a gente tem o Blade, mas não tem o DJ e nem o Blanka. Mas enfim, foi como eu falei. Indo agora para o 18º lugar. Peraí que eu botei errado aqui. Eu escrevi errado os bagulhos. Indo agora para o 19º lugar, a gente tem o Street Fighter 2 Hyper Fighting. Essa foi a terceira versão do Street Fighter 2, se eu não me engano. Essa versão, ela trocava as cores dos personagens e deixava o jogo mais rápido por conta do Street Fighter, o Rainbow Fighting, se eu não me engano. A gameplay desse jogo, ela é bem parecida com a gameplay dos outros Street Fighter, só que esse é mais rápido. Então, os gráficos desse jogo, ele é um pouquinho mais feio que o Street Fighter Champion Edition, dá pra perceber que ele é mais feio por causa da coloração dos personagens e etc. A dificuldade, eu achei ele um jogo bem difícil, até ele é um Street Fighter bem difícil, porque como eu disse, a velocidade é aumentada, então os personagens desse jogo que são mais difíceis, tipo o Sagat, o Balrog, entre outros, eles são mais difíceis com essa velocidade aumentada.
E os personagens, eles são todos os... deixa eu ver. São todos os 20 originais. São todos os 20 do... São 20... Deixa eu lembrar. Eu não lembro quantos são agora, mas deve ser uns 20, eu acho. Do Street Fighter... do Street Fighter 2. Que é os 8 World Warriors e mais os 4... Pera, é 8 World Warriors e 9, 10, 11... E mais os 4 Reis da Shadaloo. Então são 12 personagens. Mas enfim, indo agora. Em 18º lugar fica o Street Fighter The Movie de arcade. Os gráficos. A gameplay desse jogo é uma gameplay bem fluida. Eu achei que os golpes saem bem fáceis. Não é muito difícil de fazer movimento nesse jogo. Os gráficos, ele é um jogo que ele é bem bonito graficamente. Eu achei ele pelo menos bem bonito. A renderização dos atores ficou bem bonita. A dificuldade, ele é um jogo bem difícil, eu achei que ele é bem difícil. Mesmo ele sendo fácil de fazer os comandos e bem sendo até fácil de ver o jogo, ele é bem difícil. E os personagens, ele tem todos os personagens do filme do Street Fighter, exceto o DJ e o Blanka, esses não tem. E curiosidade, você sabia que o ator que fez o Bison nesse jogo não é o Raul Julia? Pelo contrário, o ator que fez o Bison nesse filme é o dublê dele, por conta que o Raul Julia tava com uma doença bem forte que ele tava, e ele não pôde participar das gravações da captura de movimento pra fazer o jogo, então botaram o dublê dele, que a atuação ficou quase bem parecida. Mas enfim, joguinho bem meia boca, eu dou pra ele acho que uns 5 de 10, o Hyper Fighting eu dou 3 de 10 e pro Street Fighter The Movie de Sega Saturn eu dou 2 de 10, mas o The Movie eu dou 5 de 10. Mas enfim, fica por isso. Em 17º lugar fica o Super Jam Fighter Mini Mix. Ai, mas esse não é um jogo do Street Fighter, ele é um jogo que é um crossover da Capcom. Mas a grande maioria dos personagens desse jogo são do Street Fighter, então eu acho que ficaria melhor falar que... É até seguro falar que ele é um jogo do Street Fighter. Em questão de gameplay, ele é um jogo que a gameplay é muito divertida. Eu achei pelo menos os comandos são bem fáceis de fazer. Não tem muita enrolação pra fazer os comandos são bem exagerados e engraçadinhos. Os gráficos desse jogo, ele é lindo, ele é muito bonito, porque é os bonecos chibizinho em anime, então ele é muito bonito, muito fofo. A dificuldade desse jogo eu não achei ele muito difícil, pelo menos na época que eu joguei ele eu não achei ele muito difícil. E os personagens, ele é uma mistura de personagens do Alpha com do Alpha com o 3, com o 2, com o Darkstalkers, entre outros. Era um joguinho bem divertido, eu achei. Era um joguinho bem fofo, bem engraçado. Ele faz parte daquele Pocket Fighter, que é um Street Fighter bem ruinzinho, Pocket Fighter, sendo bem sincero. Mas enfim, fica por isso. Em 16º lugar fica o Street Fighter... Ih, bugou. Em 16º lugar fica o Street Fighter V. Agora que vem gente me xingar. Por que que o Street Fighter V não tá entre os melhores? Ele deve estar pelo menos no top 10 do Street Fighter V. Ouçam o que eu vou falar. Em questão de gameplay, os comandos saem bem fáceis no Street Fighter V. Eu achei pelo menos que os comandos eles não são muito complicados de fazer. Em questão de gráficos, o jogo ele era feio, mas depois ele ficou bonito com as atualizações. Mas ele ainda tem alguns bugs gráficos, tipo, por exemplo, a física dos cabelos, o brilho dos ataques, entre outros. As roupas dos personagens também ficou meio cagadinha. Os modelos de rosto, por exemplo, do Ken ficou bem feio, eu achei. A dificuldade, ele é um jogo que ele tem grau de dificuldade, então fica meio difícil de deduzir a dificuldade fixa dele, mas eu diria que ele é de um mediano pra difícil. Mas ele altera bastante a dificuldade. Os personagens, ele tem muito personagem que já é macaco velho na história de Street Fighter, tipo o Dan, o Ryu, a Sakura, entre outros, mas ele também adiciona personagens novos, como o Nekali, o Feng, entre outros. Mas esse jogo ele é ruim por causa que ele pecou muito no modo história dele, que o modo história dele é um modo história bem ruim. A Seasons, ela não adicionou, demorou muito pra adicionar personagens queridos, como por exemplo o Dan, o Sagat, entre outros, que o Dan foi aparecer lá na última season do jogo, e o Sagat não tava nem na primeira season, ele demorou pra aparecer, e olha que o Sagat ele é um dos entusiastas de Street Fighter, ele sempre tem que estar no Street Fighter. Exceto no Street Fighter 3, porque esse já é outra história. Mas enfim,
Indo agora pro 15º lugar, nós temos o Street Fighter 2 The World Warrior. O Street Fighter 2 The World Warrior, ele foi a primeira versão do Street Fighter 2, que ele continha no total de uns 8 personagens, se eu não me engano ele tinha são 8 personagens. Que eram... ele tinha 8 personagens, ele era um jogo bem dificinho até. Na gameplay, ele é um jogo que a gameplay dele é uma gameplay bem lenta, sabe? Não é muito rápida, mas os golpes são bem fáceis de executar. Pelo menos do Ryu e do Ken, né? Porque dos outros personagens aí já é outra história. Os gráficos, ele é um jogo bem bonito graficamente. Ele obviamente é o Street Fighter que ele é o mais feinho entre os Street Fighters 2. Na verdade, ele é o segundo mais feio, porque o mais feio, obviamente, é o Hyper Fight. Mas, enfim... a dificuldade, ele é um jogo bem difícil, se pá, deve ser um dos Street Fighters mais difíceis. Por sorte, a comunidade conseguiu desenvolver macetes pra você vencer outros personagens. Os personagens, os personagens, ele tem... Provavelmente deve ser o Street Fighter com a melhor seleção de personagens, porque ele tem os 8 personagens clássicos, que é o Ryu, o Ken, o Honda, o Zangief, o Dhalsim, a Chun-Li, qual que eram os outros? O Blanka e o Guile. Tem também os 4 reis da Shadowloo, que é o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison. Mas a seleção de personagens do jogo é muito boa. Ele fica em 15º lugar porque ele é a primeira versão do Street Fighter 2. Então ele não merece um lugar tão grande, mas também não merece um lugar tão baixo. Em 14º lugar fica o Street Fighter 2 The Champion Edition. Agora o bagulho começa a ficar um pouco sério, porque a gente tá indo pra segunda atualização do Street Fighter 2 Champion Edition. O que muda do Champion Edition pro World Warrior? Agora, agora cada personagem ganha uma skin alternativa e você pode jogar com os 4 reis da Shadowloo no modo arcade do jogo. Mas também, outro detalhe também desse jogo é que o modo multiplayer. Agora cada personagem pode escolher... Cada jogador pode escolher o mesmo personagem. Ele é um jogo que a dificuldade dele, ele é um pouquinho menos difícil que o World Warrior, mas mesmo assim, a dificuldade dele... ele é um pouquinho menos difícil que o World Warrior, mas ele continua sendo bem difícil. Os gráficos desse jogo, ele é muito bonito graficamente. Os gráficos ficaram mais lisos, os sprites ficaram bem mais detalhados e mais bonitos, as cores ficaram mais vibrantes, porque antigamente era um jogo com uma cor muito mais morta. As skins alternativas todas ficaram muito bonitas, mas enfim. Em personagens, esse jogo só adiciona 4 personagens novos, entre aspas novos, né? Que é o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison. Mas assim já é uma nata mas assim já é a nata da qualidade nesse jogo. Mas enfim, em 13º lugar fica o Super Street Fighter 2, a primeira versão. Agora a gente tá indo pra 4ª atualização do Street Fighter 2. O Super Street Fighter 2, ele veio pra colocar... ele veio pra botar o pau na mesa, assim, pra ser meio que uma super, hiper, mega atualização de Street Fighter. Em questão de gameplay, ele tem a gameplay quase igual aos outros dois Street Fighters. A diferença é de que os personagens agora têm movimentos novos, por exemplo... O Ryu tem o Hadouken de fogo, o Ken tem Shoryuken de fogo, a Chun-Li solta magia, o Sagat tem a ajoelhada. E entre outras coisas. Os gráficos desse jogo, ele é lindo. Ele é, sem dúvidas, acho que... Não é o Street Fighter 2 mais bonito, porque tem um que é mais bonito. Mas os gráficos já deram um salto de qualidade. Isso por conta que ele foi feito na placa CPS2. Que é uma placa gráfica muito mais bonita que a CPS1, obviamente. Em questão de dificuldade, eu achei que ele é um jogo com uma dificuldade mediana, porque você não enfrenta todos os personagens, então a dificuldade pode ficar alternando entre fácil, médio e difícil, mas você meio que estabelece no médio dentro desse jogo. E os personagens, a gente teve 4 personagens novos, que é o Fei Long, o DJ, o Thunderhawk e a Kemi. Esses personagens são lendários, principalmente o Fei Long e o DJ. E a Kemi também. Esse jogo era um jogo, fortemente que a gente teve cenários novos, que é 4 cenários novos. Os cenários tiveram umas melhorias gráficas bem bonitas. Resumindo, ele é um jogo bem legal. Indo agora pro 12º lugar, nós temos o Super Street Fighter 2 Turbo, que é basicamente o Street Fighter 2 Hyper Fighting, só que pra versão Turbo. Esse jogo ele é bem mais rápido do que... Ele é o Super Street Fighter 2, só que mais rápido. Mas esse jogo tem um personagem secreto, que é o Akuma.
Em questão de gameplay, ele é um jogo que ele é literalmente o Street Fighter 2 Hyper Fight, só que mais rápido e com os outros personagens, e os comandos são bem melhores. Os gráficos, ele é um jogo ele é bem bonito, eu achei que os gráficos estão mais bonitos. A dificuldade, ele é um jogo bem mais... Ele é um jogo que a dificuldade é um pouquinho maior que a do Super Street Fighter 2 padrão. Os personagens, eles só adicionam um personagem secreto, que é o Akuma. Que inclusive o Akuma, eu vou te contar um bagulho, ele é um personagem bem bom de jogar. Fica por isso. Eu não tô considerando o Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, porque ele é a mesma coisa do Turbo, só que ele adiciona versões variadas dos personagens. Em 11º lugar fica o Ultra Street Fighter 2, que é a versão final do Street Fighter 2. Facilmente a melhor versão do Street Fighter 2. Por quê? Por causa que essa versão ela adiciona 2 personagens novos. Em questão da gameplay, ele é um jogo que a gameplay ela é lenta, mas só que ela é bem divertida de jogar. Ela tem uma velocidade bem mediana, não é necessariamente extremamente lenta, mas também não é muito rápida. Os gráficos, esse jogo ele é lindo graficamente. Isso por causa que eles chamaram os desenhistas das HQs do Street Fighter para poder fazer a artwork do jogo. Esse jogo ele é lindo. A dificuldade, ele é um jogo que eu não achei ele muito difícil, eu achei ele um jogo bem fácil, na verdade. Isso deixa ele um jogo com uma qualidade bem alta, ele ser fácil. Os personagens, esse jogo adiciona 2 personagens novos, que é o Evil Ryu e o Violet Ken, que é o Ryu com o poder do Akuma e o Ken com o poder do Bison. Inclusive o Violet Ken é o melhor personagem desse jogo. As skins, esse jogo ele adiciona uma variação bem grande de skins, tendo skins do Hyper Fight, do Super Turbo, do Champion Edition, as skins padrões, entre outras. Fortemente que esse jogo tem vários modos alternativos, entre esses temos o Buddy Battle, o 2 contra 1, o Caminho do Hadouken, que é um modo que ninguém jogou. Mas enfim, agora a gente vai entrar no top 10. Em 10º lugar fica Street Fighter Alpha 2. Street Fighter Alpha 2 é um jogo que é o segundo jogo da série Alpha do Street Fighter, ou da série Zero para os mais íntimos, mas enfim. Em questão de gameplay, ele é um jogo que a gameplay ela é um pouco lenta e até meio engessada, mas principalmente na versão do Super Nintendo, mas dá pra se divertir jogando. Em questão de gráficos, ele é muito lindo, porque ele é um gráfico bem bonito, porque ele é um gráfico que lembra bastante um desenho animado, daqueles bem bonitinhos, tipo Ben 10, entre outros. A dificuldade, eu achei ele um jogo bem difícil, vou ser bem sincero, ele é bem dificinho. Os personagens, ele adicionou vários personagens bem icônicos, como a Sakura, o Dan, e trouxe de volta personagens clássicos, como o Dhalsim, o Sagat, o Zangief, o Gen, entre outros. Fortemente que ele adiciona o Shin Akuma, o Violet Ryu, o Classic Sagat, o Old Zangief. E entre outros. Agora... fica por isso mesmo. Indo agora para o 9º lugar, a gente tem o Street Fighter Alpha 1. O Street Fighter Alpha 1, ele foi o primeiro jogo da série Alpha, vulgo também a série Zero de Street Fighter, pra meio que ser um jogo que ele se passa antes do Street Fighter 2 e depois do Street Fighter 1, mas enfim. Em questão da gameplay, a gameplay desse jogo ela é uma gameplay que ela é meio que quase igual a gameplay do Street Fighter Alpha 2, mas só que ela é um pouquinho mais lenta, eu achei, mas só que mesmo assim dá pra se divertir. Os gráficos, ele tem os mesmos gráficos do Street Fighter Alpha 2, não tem muito o que comentar. A dificuldade, ele é um jogo que a dificuldade, ela é... assim, eu diria que é uma dificuldade mais simples e não muito difícil. E a questão dos personagens, esse jogo nos deu vários personagens assim marcantes, como o Nash, o Addon, e a história desse jogo ela é maravilhosa. Pra mim ele fica acima do Street Fighter Alpha 2, por causa que o Alpha 2, ele trouxe personagens que não tiveram uma grande diferença significativa na história e muita gente cagou pra eles. Em compensação, esses mesmos personagens voltaram no Street Fighter 4, onde lá eles tiveram muito mais aparição e muito mais peso na história. Indo agora para o 8º lugar, nós temos o Street Fighter Alpha 3. Em questão de gameplay, esse jogo, a gameplay ela é bem mais rápida do que os outros. E ela tem vários modos, por exemplo, modo de força, modo de defesa, modo de barra de especial mais rápida, entre outros. Os gráficos desse jogo, ele é graficamente bem mais bonito do que o Alpha 2 e o Alpha 1. Eu achei que os gráficos são bem mais refinados e mais limpos e mais bonitos. A dificuldade no jogo, a dificuldade pode ir intercalando, igual, porque pode ir de fácil, médio, difícil, entre outros.
Os personagens desse jogo, ele traz vários personagens clássicos de volta, inclusive trazendo até personagens inéditos, como o Yun, o Yang, o Guy, o Code, entre outros. Ele traz personagens que apareceram só nesse jogo, mas e que tiveram poucas e que apareceram poucas vezes, mas que vale a pena até citar, como o Eagle, acho que é Eagle, o Honda, o Blanca, entre outros. E também, ele fica por isso mesmo. Indo agora pro 7º lugar, nós temos o Street Fighter 4, a versão padrão dele. Esse jogo, em questão de gameplay, é uma gameplay meio lerdinha até, meio lenta, dá pra perceber. Os comandos, eles saem bem fáceis, eles não são muito difíceis de serem executados, a gameplay é bem facinha até de questão de soltar ataques. Em questão de gráficos, esse jogo ele é bem bonito graficamente, os gráficos são muito bem feitos, porque ele é um 3D muito bem modelado, com as sombras e etc. A dificuldade, eu não achei ele um jogo tão difícil assim, ele é uma mão na roda, na verdade. E os personagens desse jogo, tem todos os personagens do Street Fighter 2, mas só que ele adiciona o Abel, a C-Viper e entre alguns novos. Indo agora pro 6º lugar, nós temos o Street Fighter 6. O Street Fighter 6, a gameplay dele é uma gameplay assim que eu achei que ela é uma gameplay com uma velocidade aceitável, uma velocidade bem Mortal Kombat 9, etc. Os gráficos, ele é lindo graficamente, obviamente ele vai ser lindo, ele deve ser o Street Fighter mais bonito. A dificuldade, ele não é um jogo muito difícil, pelo menos eu achei ele um jogo meio não tão difícil assim. E questão dos personagens, ele ainda tá em fase de desenvolvimento, então eu não posso falar muito dos personagens, porque eles ainda estão sendo adicionados. Mas os personagens que tem até agora, eu posso falar que tá bem legal a seleção de personagens até agora, e esse design novo do Ryu tá foda. Agora a gente vai entrar no top 5, que é só assim, os fodas dos fodas dos fodas. Em 5º lugar fica o Super Street Fighter 4. O Super Street Fighter 4, ele adiciona, em questão de gameplay, é uma gameplay bem fluida, bem rápida, uma gameplay bem fácil de executar os botões se você souber fazer, obviamente. Mas não é muito difícil de aprender a jogar com os personagens. Em questão de gráficos, ele é bem bonito graficamente, você pode ficar alterando os gráficos entre mais bonito, mais liso, mais isso, mais aquilo, os gráficos ficam bem bonitos no jogo. A dificuldade, ele é um jogo que eu não achei ele muito difícil, ele é bem fácil na verdade. Os personagens, ele adiciona vários personagens novos, como o El Fuerte, o El Fuerte, o Abel, o Seth, entre outros. E fora também ele traz de volta personagens clássicos, como o Dudley, o Gen, traz personagens clássicos que todo mundo estava esperando, como o Shenlong, que agora virou Gouken, e entre outros. E cara, esse jogo ele é maravilhoso, ele foi o primeiro Street Fighter que eu joguei na minha vida, porque eu tinha uma versão pirata dele no Xbox 360, que não rodava o modo arcade, então eu tinha que ficar jogando modo versus com bot. E cara, eu joguei muito aquele jogo, eu aprendi a fazer especial por causa da versão de Xbox. Indo agora pro 4º lugar, a gente tem o Street Fighter 3 The New Generation. Agora a gente vai chegar num ponto polêmico, porque Street Fighter 3 The New Generation não é um jogo que muitos gostam. Em questão de gameplay, ele é um jogo que eu achei que os comandos são bem difíceis de se executar, mas depois que você pega o jeito eles não ficam tão difíceis assim, mas continuam meio difíceis de executar os comandos, pelo menos eu tenho dificuldade pra fazer os golpes. Os gráficos desse jogo, ele é bem bonito graficamente, os gráficos são bem bonitos, bem refinados. Ele tem uma célula, acho que se não me engano ele tem escaneamento de movimento pra fazer os movimentos ficarem mais fluidos. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que eu achei ele com uma dificuldade mediana, exceto o Gil, que o Gil é um inferno de difícil. E os personagens, ele só tem o Ryu e o Ken de personagens conhecidos, fora isso ele adiciona vários personagens novos. E cara, esses personagens novos são um mais carismático que o outro. Na moral, eles acertaram muito bem na seleção de personagens. Dudley, Ibuki, Yun e Yang, Necro, vários personagens bem famosos. O próprio Gil, o Alex, o Sen Matsuda, puta que pariu. Indo agora para o 3º lugar, nós temos o Street Fighter 3 Second Impact, que é o Street Fighter 3 mais esquecido no churrasco. Em questão da gameplay, a gameplay dele é bem parecida com a do New Generation, só que ele é um pouquinho mais fácil de fazer os comandos. Os gráficos, ele tem os gráficos mais bonitos que o do New Generation, obviamente, porque ele teve personagens novos.
Em questão de dificuldade, eu achei que a dificuldade dele tá uma dificuldade mediana. Eu não achei ele tão difícil assim, mas também não é um jogo tão infernalmente difícil, mas também não é muito ridículo de fácil. Em questão dos personagens, nós temos vários personagens novos, como o Hugo, o Q, e vários, entre vários personagens. Mas, vou te falar um bagulho. Esse jogo, os personagens são bem, continua com aquela seleção carismática que eu falei. Indo agora para o segundo lugar, nós temos Street Fighter 3 Third Strike, a melhor versão de Street Fighter 3 e possivelmente o segundo melhor Street Fighter já feito. Em questão de gameplay, esse jogo, os golpes são bem mais fáceis de fazer, exceto alguns que alguns por algum motivo são mais difíceis de fazer, como o Shoryuken, entre outros. Em questão de gráficos, esse jogo ele é lindo graficamente, que jogo gostoso, hein? Se esse jogo fosse uma pessoa, eu comia esse jogo, sem dúvidas. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que a dificuldade tá bem alta, ele tá um jogo bem difícil, eu achei, mas dá pra se divertir bastante mesmo ele sendo difícil. Em questão de personagens, ele adiciona vários personagens novos, alguns controversos, como o Remy e o Uren, mas adiciona vários personagens muito queridos, como por exemplo o Gil já tinha, por exemplo o 12, a Makoto, e entre vários personagens, a Helena, e entre vários personagens bem conhecidos e amados pelo fandom. Ele é facilmente o meu segundo Street Fighter favorito, porque pra mim, em primeiro lugar, como o melhor Street Fighter, muita gente vai concordar comigo, mas em primeiro lugar, que rufem os tambores, fica... Peraí. Agora, em primeiro lugar, como o melhor Street Fighter já feito, agora que rufem os tambores, fica Ultra Street Fighter 4. Uma salva de palmas pra Super Street Fighter 4. Melhor Street Fighter já feito. Gameplay, muito fácil. Esse jogo tem provavelmente o move list mais fácil de se aprender a fazer. Ele tem um move list bem mais simples que o do Super que o do Street Fighter 4 padrão. Os golpes desse jogo, os movimentos são lindos, cada golpe especial é extremamente bonito. Os gráficos, ele tem uma melhoria gráfica em comparação ao Super, dá pra você perceber que os gráficos estão mais... a iluminação tá melhor, os gráficos estão mais bem feitos, os personagens estão mais bem modelados, entre outras coisas. Principalmente os detalhes de fogo dos especiais, os detalhes de energia dos ataques. As pinturas que dá nos ataques, por exemplo, o Shoryuken, o Metsu Shoryuken. O Focus Attack que fica uma linha preta. Dá pra você deixar uma linha preta em volta dos personagens pra deixar o jogo com uma estética mais bonita. Bah, que jogo lindo do caralho. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele é uma dificuldade bem amigável. Tipo, ele é um jogo que a dificuldade não é ridiculamente fácil, mas ele também não é... mas ele também não é insuportável de difícil. É uma dificuldade bem amigável. Em questão de personagens, esse jogo adiciona vários personagens queridos de volta, como por exemplo a Helena, o Yun Yang, mas adiciona personagens novos como a DiCapri, o Oni, traz de volta o Evil Ryu com um design foda, e também entre outras coisas. Mas bah, cara, que jogo maneiro e maravilhoso Ultra Street Fighter 4. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Se você discordou de algum jogo que ficou muito abaixo ou muito acima, você pode discordar nos comentários. Pode fazer até o seu top 21 melhores jogos do Street Fighter, deixando aqui nos comentários. Eu sou o Cabra Motorizada, adeus e vejo vocês na próxima. Tchau!